Então o tema da mensagem de hoje é porque ele vive. 1 Coríntios 15, 2 diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos. Repita comigo: eu sou salvo, por meio do evangelho. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ora, versículo 12. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Versículo 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amém? Paulo, quando ele fala a respeito da ressurreição, ele coloca a ressurreição como ponto principal do evangelho. Sabe, amado? A ressurreição de Cristo é o núcleo, é o centro do cristianismo. Na verdade, a ressurreição ela é o pilar essencial da nossa fé. Porque se Cristo tivesse morrido e tivesse continuado morto, ele seria um Deus qualquer como tantos outros que tem. Buda morreu e tantos outros que se dizem santo morreram. Mas a diferença é que ele não está morto, ele está vivo. E ele está tão vivo que nós podemos sentir a tua presença. Ele está tão vivo que nós podemos falar com ele e sentir o quanto ele tem falado conosco e o quanto tem nos amado. Sabe, amados, se nós não tivermos convicção e entendimento dessa realidade, então nós estaremos desperdiçando tempo, energia, crença naquilo que é o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, a base fundamental para você aceitar Jesus é crer que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Porque uma vez que ele ressuscitou dentre os mortos, ele vai fazer com que você morra o velho homem e renasça em Cristo. Porque senão nós somos a mesma pessoa que éramos no passado. Hoje então nós vamos entender o significado da ressurreição, eliminar algumas dúvidas que pode talvez estar minando a sua fé, ou você que está chegando agora, amém? Vamos viver plenamente o evangelho de Jesus, porque ele está vivo. Aleluia. Existem 3 perguntas que precisam ser respondidas quando falamos sobre a ressurreição. Por que a morte e a ressurreição de Cristo foram necessárias? Por que a morte e a ressurreição de Cristo foram necessárias? Segunda pergunta: como a ressurreição afeta a nossa vida? Amém? Primeiro, por que a morte e a ressurreição de Jesus foram necessárias? Porque nós estávamos perdidos, condenados e distantes de Deus por causa do pecado. Repita comigo: porque nós estávamos perdidos, condenados e distantes de Deus por causa do pecado. Olha o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, amado, por um ato de amor, apenas por um ato de amor, ele entregou o presente mais valioso. Deus entrega o presente mais valioso que ele tinha, que era Cristo. E a gente só mede o valor de um presente pelo o que ele realmente é, ou pelo o grau que ele realmente dá para alguém que merece recebê-lo. Sabe? Você mede realmente o amor da pessoa quando esse presente é algo muito grande. No caso de Cristo, foi um valor incalculável. Não existe preço para ser pago. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, amado, foi não apenas um ato de amor, mas um ato de justiça. Deus é justo. E por isso que ele se entregou por você. Deus é justo. E por isso que ele não achou justo que o pecado que entrou através de um homem, que foi Adão, consequentemente Eva, esse pecado chegasse até você. Talvez você olhe e fale: meu Deus, o meu filho é recém-nascido e ele já é um pecador. Ele não sabe nem falar, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele nasceu do pecado. E o que faz essa pessoa, esse ser que um dia se tornará um adulto, se tornar salvo? A primeira coisa que vai fazer ele se tornar alguém salvo, justificado, é você, pai e mãe, que é salvo. E você edifica a tua casa.
Mas a Bíblia diz que nós devemos, a criança, quando ela começa a ter algum entendimento, é por isso que nós fazemos questão do Kids. Nós levamos as crianças para o Kids. E lá, se você não sabe, é feito o apelo para o seu filho aceitar Jesus. É contada uma história para ele. Quem é Jesus? É claro que não de uma forma bíblica, né? Ninguém vai pegar a sua criança e falar, abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, em Apocalipse capítulo X. Não, é contada a história para ele bem simplificado e mostrar para ele que ele precisa. E se ele deseja aceitar Jesus no seu coração. E sabe o que é feito com ele? Ele faz uma oração dizendo, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de agora eu sou teu servo. Talvez você fale, pastor, tadinhos. Eles não sabem o que fazem, mas Deus sabe o que está fazendo. Sabe, Cristo, ele pagou um preço, e essa é a justiça de Cristo. Ele cometeu a justiça de saber que nós, de certa forma, vindo de Adão e Eva, que não tem outra forma, nós já nascemos pecadores. E por conta disso, ele pagou essa justiça, morreu no nosso lugar. Sabe, por que tinha que ser ele, pastor? Por que não podia ser outro? Porque Jesus veio reconciliar o homem com o seu Criador. A Bíblia diz, amado, que o único que pode reconciliar Deus ao homem e o homem a Deus é Cristo. Porque foi o único que viveu como homem, sendo o eterno. Que não cometeu nenhum pecado e pagou um alto preço. Numa reconciliação, só há o sucesso se o mediador representar perfeitamente os dois lados. E Jesus representou perfeitamente. Ele representou perfeitamente o lado celestial e o lado humano. Então Jesus era 100% homem. Consequentemente, 100% Deus. Mas ele nunca usurpou ser igual a Deus. Ele nunca quis, sabe, ter um trono na terra. O trono dele, ele sempre dizia, o meu trono está no céu. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é outro. Por quê? Porque ele era divino e ele era humano. Ele fazia isso ao mesmo tempo. Talvez você fale, pastor, a ciência não explica assim. Porque não tem como a pessoa ser 100% duas vezes. Ou ela é 50% homem e 50% Deus. Ou ela é 70% Deus, 30% homem. Porque o final tem que dar 100. Não pode duas pessoas ocupar o mesmo espaço, não é assim? Só que Cristo, ele era diferente de todos eles. Por isso que ele veio fazer isso. Ele era Deus que não usurpou. Ele deixou toda a sua glória para se humilhar a ser tão homem como eu e você. A ser tentado por todo tipo de pecado e vencê-lo. Só ele poderia fazer isso, amado. Porque a condenação para o pecado é a morte. A Bíblia diz que aqueles que pecaram morriam. O que Deus falou para Adão e Eva? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você morrerá. Adão e Eva morreu depois que comeu? Não. Mas que morte era essa? A morte no espírito. Eles deixaram de ser alguém celestial para ser alguém humano, e agora habitando dentro do seu ser o pecado. Uma pessoa que está no pecado, ela está morta. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. E como que Deus iria morrer se ele é eterno, pastor? Era necessário ser humano. Mas como homem, não pôde agradar a Deus sem ter a natureza pecaminosa. Preste atenção, amado. Era necessário também ser divino. É engraçado que quando Cristo morre, e ele vai ao inferno, tomar as chaves do inferno e da morte que estava pelo poder de Satanás, eu acredito que quando ele começa a descer, os demônios começam a ficar apavorados. Porque o leão está chegando. Imagine que era a luz que estava descendo na mais profunda treva. Você pode entrar numa caverna totalmente escura. Se você acender um LED, por menor que ele seja, em qualquer lugar que você estiver dessa caverna, ainda que não seja um LED branco, seja um LED colorido, vermelho, sei lá, verde, azul,
você consegue identificar, porque a luz, por menor que ela seja, ela é vista por todos os cantos. Imagine Jesus, a luz perfeita, o sol da manhã descendo no inferno. Os demônios estavam loucos e Satanás então olha para ele e diz assim: você não pode entrar aqui, porque só quem entra aqui é quem é humano. Ele diz: eu fui humano e eu venci o pecado, venci a morte e agora o seu lugar é debaixo dos meus pés. E a Bíblia diz que ele então começa a rugir como um leão. E todos os demônios tiveram que se prostrar diante dele. Sabe, irmãos? Antes da cruz, todos iam para um lugar chamado Seol. Teoricamente, um lugar separado no inferno. Mesmo crente. Eles não eram condenados, mas eles eram guardados neste lugar. Por quê? Porque Satanás até então tinha o poder da morte. O poder da morte estava sobre ele. Era ele que tinha isso, porque ele cometeu o pecado e ele tomou a vida do homem, e agora ele tinha essa ordem da morte. E aí, irmãos, imagina Jesus quando ele entra naquele Seol, estava lá dormindo, não estava sendo atormentado. Deixa eu explicar para você o que é inferno, esse inferno que Jesus foi. Esse inferno que Jesus foi, não é o lugar aonde nós imaginamos e vimos nos filmes, aquele monte de capeta com tridente na mão, né, dando risada e aquele fogo subindo, não. O Seol era um lugar de trevas, escuro, mas aqueles que eram fiéis ao Senhor, eles estavam dormindo neste lugar. Eles não estavam sendo atormentados. Mas quando a luz chegou, a luz do meio-dia, a luz que é o sol perfeito, entra no inferno, ele toma as chaves das mãos do diabo e sai abrindo. Sai Samuel, sai Davi, sai fulano, sai ciclano. Ele liberta todos. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando Jesus ressuscitou, os mortos que estavam mortos agora estavam vivos e começou então a andar pela cidade. Muitos viram profetas. Ninguém entendeu nada, porque ele foi libertar, ele tirou todo o cativeiro que estava prendendo essas pessoas. Por isso a ressurreição é algo muito sério. É por isso que ele está vivo, porque enquanto ele está vivo, nós teremos vida eterna. Sabe, irmãos? Só morrer não era suficiente. Se ele tivesse morrido, a questão da justiça estaria resolvida. Ele morreu no nosso lugar. Questão de justiça sobre pecado estaria resolvido. Mas nós continuaríamos subjugados pelo poder do pecado e da morte. Ou seja, todas as vezes nós estaríamos precisando de alguém para nos libertar. Talvez você fale: como assim, pastor? Esses homens que fizeram sacrifício no passado, antes de Jesus, eles foram para este lugar. Porque sangue de animal não tinha poder de perdoar pecado. Sangue de animal, a única coisa que fazia é cobrir o pecado por um ano. No ano seguinte, na festa, eles tinham que levar um animal, e aí aquele animal não podia ter nenhuma marca, nenhuma mancha. O sacerdote então colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferia o pecado do ser humano para aquele animal e aí sacrificava. E aí o que é interessante nessa história é que assim, em nenhum momento o sacerdote ele olhava para o pecador, mas ele olhava para a oferta. Amém? A oferta tinha que ser perfeita, o pecador podia ser quem fosse. Porque o pagamento que era feito é a mesma coisa, amado. Se alguém vem te pagar um dinheiro, ainda que não seja a pessoa que está te devendo, mas se ela chegar e falar: olha, o fulano de tal, que está te devendo R$1.000, mandou te entregar. Você vai falar: não, da sua mão eu não recebo. É assim? Não, eu quero um dinheiro que ele vem e que eu saiba, que eu possa saber que é ele. Primeiro que ninguém te daria um valor como esse, se não fosse alguém que te mandou. Você iria receber e depois falar: ô fulano, obrigado pelo pagamento. Não é assim? A oferta era isso. Então, quando o animal era apresentado diante do sumo sacerdote, ele olhava para o sacrifício. Quando Deus olha do alto dos céus, porque o homem tinha se afastado de Deus por conta do pecado, e ele vê o sacrifício perfeito de Jesus, a Bíblia diz que o pai vira as costas para ele. Por quê? Porque o pai olhou para a cruz e não viu Jesus. O pai não viu o filho, ele viu o pecado da humanidade cravado naquela cruz. E o pecado nos afasta de Deus. Sabe, irmãos, a morte de Jesus era necessária para que ele vencesse, sabe, todas as possibilidades que tinha e impossibilidades que também tinha que você não pudesse ser salvo. Ele passou por tudo, mas ele venceu e hoje ele está vivo. Apesar de ainda estarmos com o nosso corpo carnal, sabe, e suas paixões, nós podemos nos apropriar da vitória de Cristo como garantia.
Por mais que tem hora que o diabo diz que você não é livre coisa nenhuma, que você não foi perdoado coisa nenhuma, que você não merece, que você tem mais a que pagar pelo que você fez, o diabo ele nunca vai desistir, ele sempre vai dizer isso. Continue declarando, ele está vivo. E a vida dele é a minha vida. Hoje não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios 15, 21 diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha para o teu irmão e diz assim: você está vivo e viverá eternamente. Amém? Por um só homem entrou o pecado, também por um outro homem que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Amém? Você já ouviu essa expressão? Jesus é o segundo Adão? O primeiro Adão foi criado pelo Todo-Poderoso, do pó da terra. O segundo Adão veio do ventre de uma mulher que não precisou de nenhuma intervenção de homem, mas divina. Ele que veio, se fez homem, estava perfeito e venceu o pecado. Então, se por o pecado de um homem, por um outro homem que é Jesus, retirou o pecado. Se a morte veio por causa de um homem, porque até então Adão era eterno, ninguém morria. Talvez você leia lá em Gênesis, e você percebe que Adão e Eva tiveram filhos, né? E muitas pessoas às vezes fazem essa pergunta: pastor, como que era isso? Eles tiveram 2 filhos, Adão teve 2 filhos juntamente com Eva, Caim e Abel. E se Caim matou Abel, como é que houve essa povoação toda? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus visitava os seus filhos, os seus líderes de célula, chamado Adão e Eva. Fez deles uma rede. Verdade. Não estou mentindo. Estou falando profeticamente. Os filhos era a própria rede deles. Era a sua própria estrutura. E naquela época, amado, não tinha esse negócio. Sabe? Imagine que um dos castigos de Eva, depois de pecar, foi ter filho com dor. Deixa eu voltar um pouquinho antes disso. A Bíblia diz que eles eram eternos. Então, se Deus visitava este casal na viração do dia, a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Então acredita-se que eles eram eternos. Então não se sabe quanto tempo, que a eternidade não se conta. Eles eram milhares de milhões de pessoas, já no Éden. E depois que eles pecam, a Bíblia diz que o Senhor, por amor, expulsa eles do Éden. Talvez você não consiga entender isso. Como que Deus ama expulsando alguém de casa? Né? Dá para entender isso? Eu vou te explicar. Sabe por que Deus expulsa eles de lá? Porque Deus amou tanto, mesmo quando eles tinham pecado, porque lá tinha uma árvore chamada Árvore da Vida. E se depois do pecado eles comessem um dos frutos dessa árvore, eles seriam pecadores eternamente e nada poderia mais livrá-los. Deus faz o quê? Coloca um anjo lá, um querubim com uma espada e diz assim: olha, saia, todos vão sair daqui do Éden. E quando eles saíram, né, a célula macro, os líderes que estavam lá, os patriarcas, né, que estavam lá naquele lugar, saíram, esse anjo ficou lá até que a árvore da vida foi tirada de lá. E aonde foi colocada essa árvore da vida? A Bíblia diz que Jesus fez para nós, e já está pronto, uma cidade chamada Nova Jerusalém. Uma cidade quadrada, o tanto que ela tem de altura, ela tem de comprimento e de largura, né? Aproveitando, por isso que quando a quadrangular foi fundada, ela foi fundada por conta disso, porque Apocalipse diz que a cidade santa ela é quadrada. Então o nome quadrangular vem dessa expressão, da cidade que é santa. Sabe? Então ele preparou este lugar, e esta árvore ele colocou no meio do jardim de Deus, que vai estar neste local, aonde nós um dia iremos estar. A Bíblia diz em Apocalipse que ela vai dar um fruto a cada mês. E eu não sei, não me pergunto como que é esse mês, se é de 30 dias, se é de 7 dias. Mas a cada mês ela vai dar um fruto diferente. Olha que árvore especial. Você vai até lá e cada vez que você vai comer dela tem um fruto diferente. E cada vez que você se alimenta deste fruto, mais vida você terá. Deus nos amou tanto que Ele então tirou isso. Sabe por quê? Porque senão não adiantava Jesus vir, não adiantava Ele morrer, porque nós já seríamos eternos pecadores. Era esta a obra do diabo. Sabe qual era a obra do diabo na tua vida? Que você continuasse sendo maldito, que você continuasse sendo pecador, que as pessoas continuariam dizendo que para você não tinha jeito. Ele foi e te resgatou, te limpou, te purificou, e Ele disse assim: agora eu estou vivo, porque eu morri por você.
Segundo, posso crer na ressurreição? A Bíblia relata, amado, que até mesmo os discípulos de Jesus, que eram homens que andavam com ele, comeram com ele, dormiam com ele, viram os seus milagres, não acreditou que ele ressuscitou. Lucas 24:9 diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. 11 porque aqui Judas já tinha morrido. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas, amado, eles não acreditaram nas mulheres. As palavras que elas diziam, que viu Jesus, sabe, que se deparou com o jardineiro e viu lá aquele que se manifestou, era mentira. Como assim? Ele morreu. É engraçado que Jesus sempre esteve com eles e disse assim: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. É preciso que eu morra para que vocês tenham vida. Eu morrerei. Ele então faz aquela parábola, aquela comparação com o templo. Ele diz assim: olha, em 3 dias o templo será destruído, mas em 3 dias ele ressurgirá. Eles achavam que o templo que ele estava falando, que ele é o verdadeiro templo, ele era a verdadeira igreja, sabe? Eles estavam achando, os fariseus, que era o templo que eles adoravam. Sabe, irmãos? Eles não acreditaram. Na verdade, após a prisão de Jesus, seus discípulos fugiram, se esconderam, negaram. Isso é natural até nos dias de hoje. A Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O diabo sempre vai tentar ferir o pai e a mãe para os filhos ficarem perdidos. Sempre vai procurar ferir o líder para o resto da célula ficar ferido. Sempre vai procurar ferir o pastor de alguma forma para que os demais da igreja fiquem sem rumo. Mas uma coisa que ele se esquece é que o leão da tribo de Judá, ele continua rugindo. Ele continua, sabe, agindo, porque ele está vivo, ele não está morto. E se ele está vivo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe, irmãos? Uma coisa que eu aprendi quando eu era do espiritismo, do candomblé, mas eu fui da Umbanda há um tempo. E tinha um demônio, que eu sei hoje que é demônio, mas na época eu não sabia, chamado Zé Pilintra. E eu conheci uma mulher que recebia o tal do Zé Pilintra. E aí então esse demônio baixou lá nela, e chegou um visitante no terreiro, e ele também, né, olha como eles tratam o ser humano. Eles diziam assim: mas eu também sou o cavalo do Zé Pilintra. Cavalo quer dizer aquela pessoa que recebe o espírito, né? Você pensa que é só funk que chama as mulheres de cachorra? Lá no centro chama o ser humano de cavalo, né? Então, aquele espírito não conseguia baixar no outro porque ele estava ocupando. Devia ser uma égua, porque era mulher, né? Não era cavalo. Devia estar ocupando aquela pessoa. Por quê? Porque o espírito, ele não é onipresente. Ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí, amado, uma vez eu fiquei me perguntando: mas se ele é espírito, ele não pode pegar 1, 2, 3, 4? Não, não pode, porque eles são limitados. O diabo é limitado. Mas é engraçado como Deus, ele é fantástico, que enquanto eu estou pregando, falando com você, a cada um Deus está falando de uma forma no seu coração. É a mesma palavra, é a mesma expressão, é o mesmo pastor, mas ele começa a direcionar assuntos da sua vida e começa a trazer então a revelação a você. Por quê? Porque ele está vivo. E ninguém morto consegue falar com ninguém, porque está morto. Depende de alguém para ressuscitá-lo, mas ele já ressuscitou. Ele vive, ele está contigo. Mas os discípulos não conseguiram ver isso. Por que eles não viram? Porque eles estavam com medo da perseguição. Marcos capítulo 14, versículo 50 diz assim: então, deixando-o, todos fugiram. Sabe, irmãos? Sabe o que o diabo planta no coração do ser humano? Ele não planta terror, ele planta apenas um sentimento chamado medo. Porque o medo te faz enxergar coisas que você nunca viu. O medo faz pessoas pequenas se tornarem grandes gigantes. O medo faz um problema muito pequeno se tornar algo estrondoso. É isso que ele coloca. Uma vez que você tem medo, você volta à velha criatura. Mas quando o medo chegar ao seu coração, diga ao medo: hoje não vivo mais eu, e Cristo vive em mim. E aquele que vive e reina para todo sempre não tem medo de nada. E outra, se tiver que morrer, você vai morrer, então não tenha medo. Se tiver que passar, você vai passar.
Salmo 91 diz assim: ele não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. Então, o que aconteceu contigo não foi Jesus vai olhar do alto do céu e falar: ai caramba, esqueci do fulano que me pediu. Como, sabe, o arroz que queimou? Não pense que a tua vida, que está no controle dele, em algum momento ele esqueceu de você. Nós é que esquecemos dele e andamos por caminhos que não são caminhos de vitória, mas caminho de morte, mas mesmo assim ele sempre vai traçar o teu caminho para te trazer vida. Eu vi a mensagem do pastor Aloysio essa semana, e ele contou um testemunho de um irmão que não acreditava na graça. E o irmão falou assim, que esse negócio de graça vai chegar uma hora que nem Deus vai ter paciência comigo. E quer saber, eu vou pecar mesmo, vou fazer tudo errado, e eu quero ver se essa graça vai me acompanhar. Fez um desafio com Deus. Isso ele e Deus. Passaram um ano, ele abraçou o pastor Aloysio e disse assim: pastor, eu tenho um negócio para te dizer. E contou a história de tudo que ele fez. Ele falou: por mais que eu errava, porque eu não acreditava na graça, mas eu via a mão do Senhor traçando a minha vida e me abençoando. Eu nunca fui tão abençoado nesse momento que eu fiz esse trato com Deus. Aí o pastor Aloysio falou para ele: só que você tem que tomar cuidado. Deus, ele foi infinitamente misericordioso porque é o que ele é. Mas você poderia simplesmente ter virado as costas para ele e abraçado Satanás. Então, muito cuidado. Ah, mas eu fiquei baseado naquele texto que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É fato, irmãos. Mas com Deus não se brinca. Sabe? A graça nós não merecemos e por muitas vezes nós nem conseguimos entender. Mas o quanto mais você não entende, mais Ele está à sua frente te rodeando e te dizendo: você vive para todo sempre. Amém? Preste atenção. A ressurreição talvez é o tema mais combatido do cristianismo. Afinal, ela completa a missão de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele era um profeta comum como tantos outros. Amém? Teve profetas que fez grandes obras como ele fez. Ele poderia ser conhecido talvez como Moisés. Inúmeras teorias foram feitas para tentar desmentir a ressurreição. Eu quero falar 3 delas. A primeira, teoria do túmulo errado. As mulheres erraram, isso era o que diziam. As mulheres erraram de túmulo, porém as autoridades nunca permitiram a perpetuação de tal equívoco. Deixa eu dizer uma coisa. Os soldados da época, os romanos, eles combateram toda a informação. E diziam: olha, quem foi o maluco que abriu a pedra, rolou a pedra, porque era um círculo de pedra. O túmulo não era como que a gente vê hoje em Diadema, que é aqueles, né? Aqueles minha casa, minha morte. Nem minha vida não é, minha morte, porque ele vai ficar lá enterrado naqueles apartamentos. E nem é abaixo da terra. Mas antigamente era como se fosse uma gruta, onde tinha uma caverna, não muito grande. Eles então colocavam uma pedra, como se fosse uma pedra roliça. E aquela pedra, amado, exigia muitas pessoas de muita força, com um porte físico bom, para tentar rolar. E se você já leu a história, você vê que os romanos colocaram guardas do lado da pedra, para que ninguém roubasse o corpo. E a Bíblia diz que, na calada da noite, Jesus sai de lá, a pedra não rolou, e quando eles rolaram para ver a pedra, para ver o corpo, ele já não estava mais lá. Porque ele não precisava ficar desesperado lá dentro, socando a porta, falando: socorro, me tira daqui, que eu já ressuscitei. Aquele que teve o poder de ressuscitar é o mesmo que atravessa a parede, como ele fez com os discípulos. É engraçado, quando Jesus aparece pela primeira vez com os discípulos, ele vai direto a Tomé. A segunda ele vai a Tomé. A primeira, ele atravessa a parede. E vocês lembram o que ele fala? Ele fala 3 palavras: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos, assim, não entenderam. Quando ele apareceu de forma corpórea, não a caminho de Emaús, mas quando ele apareceu de forma corpórea. Quando contaram para Tomé, Tomé não acreditou, falou: não acredito. Eu só acredito se ele vier aqui e eu vou colocar o dedo na ferida dele, do lado e na mão. Aí eu acredito que é ele, né? Eu sei que existem alguns crentes que são meio tomézão, não são não? Mas naquele dia, amado, ele volta de novo e ele atravessa a parede e ele vai até Tomé e diz assim: pode tocar, Tomé. Se isso te faz acreditar que eu ressuscitei, pode tocar.
Sabe, irmãos? Essa era a teoria do túmulo errado. A segunda teoria, teoria da alucinação. Todos estariam alucinados ao mesmo tempo. Engraçado, mais de 500 pessoas, totalmente improvável. Como é que 500 pessoas ficaram alucinadas porque viram Jesus ressurreto? Eles tentaram dizer que a teoria que estava acontecendo, o movimento, era uma alucinação. A terceira, teoria do corpo roubado. Os discípulos não estavam em condição para fazer isso. Como é que eles iam roubar um corpo de Jesus, que era um homem de estatura, né? Um pouquinho maior do que eu, não muita coisa. Ele não era aquela pessoa magra, loiro, do olho azul, né? Como a igreja católica por muito tempo pintou, e a gente respeita, né? Eu imagino que ele era muito mais bonito que aquilo. Mas ele era alguém de porte forte. Como é que as mulheres iam pegar um morto? Imagina que a pessoa, quando morre, o peso dela fica muito mais, não é verdade? E o guarda não ia ver. Então, essas eram as teorias, porque eles não poderiam. Principalmente os fariseus da época, sabe? O sumo sacerdote não aceitava. Como que nós vamos explicar agora que ele era o Yeshua? Como nós vamos explicar que ele era o Messias, prometido pela Bíblia, prometido pelos profetas, que viria? Nós mandamos matá-lo, então vamos dar um jeito de camuflar isso aqui. Terceiro, a maior das evidências foi o que aconteceu com os discípulos. Imagine, amado, esses discípulos tudo frustrado, com medo, escondido. Pedro mesmo foi um que se escondeu quando olharam para ele e falou, você não é um desses? E ele então nega Jesus. Você conhece essa história? Eles estavam convictos que Jesus veio para salvá-los, consequentemente para reinar, e de repente estava morto. Alguém que até então estava fazendo vários tipos de milagre, da noite para o dia, prenderam ele, eram pessoas comuns que prenderam Jesus. Não eram soldados celestiais, eram homens comuns. Tão comum que dentre um deles, quando foi prender Jesus, sabe, soldado malta, Pedro pega a espada e corta a orelha dele. E ele não era um ser sobrenatural que pegou a orelha e fala, não doeu nada. Mas ele era alguém tão ser humano como eu e você. E Jesus deixou-se levar por essas pessoas. Por quê? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma missão na tua vida e nada vai impedir o que ele tem para fazer. Pastor, mas eu tenho hora que eu não acredito. Ele não está preocupado se você acredita ou não. Bem-aventurados sois vós que me ouve, você que me ouve pelo YouTube. O Senhor te chamou para uma grande obra e Ele vai realizar esta obra, custe o que custar. A Bíblia diz que os planos dele não são frustrados. Tudo que ele começou, ele vai fazer. Você pode não estar entendendo nada, mas ele está entendendo tudo. Tudo está caminhando de forma em que o reino dele será povoado e através da sua vida. Sabe, irmão? Algo muito importante aconteceu. Esses mesmos homens medrosos, tristes, que estavam desiludidos, apareceram pouco tempo depois, agora cheios de fé. Imagine você, alguém que estava morrendo de medo de ser preso. Como é que passa alguns dias, eles passam a ser cheios de fé? O que aconteceu para que eles agora estavam pregando a mensagem de Jesus, curando os enfermos, batizando, declarando que ele ressuscitou? Porque eles viram Jesus ressurreto. O que fez com que quase 100% deles, e na maioria morreram até por acreditar na ressurreição. Esse era o fato do qual eles estavam sendo perseguidos. Porque o problema não era mais falar de Jesus, mas não podia falar que ele estava vivo. Só que Jesus, quando ele ressuscita, e se você ver o livro de Atos, capítulo 1, diz que ele vai em ascensão ao céu. Ele leva os seus discípulos até o alto da montanha e começa a passar algumas informações. E ele disse assim, eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Consolador. Nesse meio tempo, baixa como se fosse uma nuvem e ele vai subindo. E aí então eles estão olhando, vendo Jesus. Imagina que coisa linda. Ver Jesus subindo, indo junto ao Pai. Algo que nenhum filme conseguiu projetar isso, conseguiu, sabe, mostrar de forma tão idônea como realmente é. Eles ficaram tão encantados que quando eles estavam olhando para cima, de repente sumiu, tinha anjos do lado deles dizendo assim, que aquele que estava sentado, que estava subindo, iria sentar no trono e verdadeiramente viveria para todo sempre. Sabe, irmãos? São os mesmos anjos que na porta do sepulcro, quando Maria foi buscar Jesus, ele diz, por que você vem buscar um vivo
dentre os mortos. Ele estava vivo. Ele está vivo. O próprio Jesus apareceu para cada um dos seus discípulos. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 18. Depois passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago era irmão pessoal de Jesus. O autor do livro de Tiago, amado, ele começa dizendo que ele era servo de Jesus. Tiago, servo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. O ponto 4 diz assim: qual é o motivo de uma mudança tão radical? Uma mudança de pessoas que estavam com medo de morrer por causa do nome de Jesus, como Pedro o negou, e agora estavam tão convictos, né, pregando, porque ele teve a certeza da ressurreição. Por que ele teve a certeza da ressurreição? Porque depois que Tiago apareceu aos apóstolos, a Bíblia diz que ele começou a anunciar que Jesus, não o seu irmão carnal. Ah, meu irmão Jesus, sabe? Me respeita porque eu sou irmão do cara. Nenhum momento ele dizia isso. Mas ele dizia, aquele a quem eu sou servo, aquele a quem é o meu Senhor, ele está vivo porque eu vi pessoalmente. Sabe, amado? Por isso Tiago foi apedrejado, porque cria o suficiente para morrer por uma verdade. Se nós podemos crer nessa ressurreição, não apenas porque a teoria fala a respeito disso, a Bíblia fala sobre isso, mas nós não podemos ofuscar o que a palavra de Deus está escrevendo a cada tempo. E não existe um livro que ganha todo ano e bate recorde nele mesmo, como o maior best-seller vendido é a própria Bíblia. Amém? O aplicativo mais baixado em toda Google Play, em toda a App Store, é aplicativos da Bíblia. Ou algo que tem relacionamento com as coisas de Deus. Sabe, amado? O ponto 5 diz assim: como a ressurreição afeta a minha vida hoje? É simples. Da mesma forma que afetou há 2000 anos atrás. Da mesma forma que quando você fala para alguém, olha, hoje eu falei com Deus, ou então assim, olha, eu estava orando e Deus me falou isso. Tem gente que acha isso uma loucura. Fala, coitado, já ficou doido. Fizeram lavagem cerebral na cabeça dele. Porque ele está falando com alguém que morreu. Porque para muitas pessoas, Jesus está cravado naquela cruz. Para muitas pessoas, ele ainda celebra, sabe? O dia de Jesus, né? Você já viu a festa de Corpus Christi, como que é? Eles colocam um caixão e saem na rua fazendo novena, adorando ao Deus morto. Porque para eles, ele ainda está morto. Para nós, ele está vivo. E ninguém conversa com o morto. Ele fala contigo e você tem certeza que é ele. Você viu? Não. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós que não me viram, mas hão de crer em mim. Sabe, irmãos? Homens e mulheres por toda a história. Se você crê e entende a ressurreição, uma coisa eu vou te dizer, não tenha mais medo do futuro. Não tenha mais medo de nada. Porque a coragem e a ousadia para proclamar o evangelho você tem. E eu quero te dizer mais. Você pode não saber muita coisa, mas na hora que você abrir a boca, é Deus falando através de você. Pastor, mas eu ainda estou com a minha vida meia torta. Algumas coisas não estão fazendo, sabe, sentido. Porque quando eu penso que eu estou bem, daqui a pouco eu estou caindo. Então, ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, ele te escolheu. Ele sabia que você era torto, ele sabia que você, sabe, era alguém que estava propenso a algum tipo de pecado, algum tipo de coisa, não importa. Ele diz, é você mesmo que eu quero. Sabe, amados? Às vezes nós não conseguimos entender o tamanho deste amor. Ainda há esperança, não há mais acusação. Há disposição para seguir Cristo até o fim. Pensa num povo que é perseguido, é o cristão. Graças a Deus nós estamos num país que temos liberdade de cultuar a Deus. Mas existem países, e você já viu isso, somente na internet, alguns cristãos que foram mortos pelos muçulmanos. E eles diziam, negam Jesus. E eles não negaram e perdeu a cabeça. Talvez você fale, não, mas isso é fanatismo. O que adianta? Você dizer assim, tá bom, eu nego, mas dentro de você é mentirinha, Senhor. Eu estou falando isso da boca para fora. O fato de você abrir a boca e negar, não tem mentirinha, porque aquilo que fala, a Bíblia diz que a boca fala, o coração está
cheio. Então eles reconhecem, e Satanás sabe disso. Então é por isso que nós não devemos negar. E quando nós negamos ao Senhor, quando nós duvidamos do seu poder, quando nós duvidamos que Ele nos ama, quando nós duvidamos que aquilo que está passando é porque você merece sim, eu mereço sim, mas Ele diz, você é meu filho e eu vou mudar a sua história. Custe o que custar. Se você não tem esses feitos, amado, atuando em você, talvez Cristo ainda esteja tão vivo no seu coração, quanto a convicção de que Ele está vivo e vive para todo sempre. Hoje, a sua vida não pode ser mais a mesma. Sabe por quê? Porque Ele vive. A minha vida não pode ser mais a mesma. Eu quero te dizer que ainda que eu queira voltar lá atrás, está amarrado, mas ainda que eu quisesse voltar lá atrás, não consigo mais. Não está mais em mim. Uma vez que a verdade entrou na sua vida, entrou no teu coração, tudo mudou. Está entendendo? Às vezes tem dia que você fala, quer saber, vou pecar hoje. Vou chutar o pau da barraca, estou revoltado, vou fazer tal coisa. E ele está olhando para você dizendo, Ele não vai dizer pode ir, tá? Mas ele vai dizer, quero ver até onde você vai. Chega um certo momento que você não consegue mais. Porque o pecado está ruim? Não, o pecado, infelizmente, para a carne humana, ele é bom. Mas tem algo em você que já não combina mais. Às vezes a gente imagina que Jesus fica de bico, né? Fica de costa para você, dizendo, não vou nem te ver hoje. Você pisou na bola. Seu folgado, malcriado, pilantra. O amor dele é tão intenso que mesmo quando você está fora do propósito, aí então, Ele se envolve mais contigo. Sabe, irmãos, a cada dia eu me surpreendo mais e mais com Deus. Eu tenho alguns anos de evangelho, mas eu vou dizer para você que tudo que eu vi é nada diante do que Ele ainda tem para fazer. Tem um louvor antigo que diz que o que Ele tem para fazer, o que Ele fez na tua vida, ainda que seja por muitos anos, é como se fosse uma gota que cai no oceano, porque o que Ele tem para você é algo muito maior. Eu tenho que acordar com a seguinte convicção: o que Deus preparou para mim hoje? Eu não tenho que acordar dizendo, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Será que eu vou ter mais uma derrota? Será que eu vou ter mais um problema? Será que eu vou ser chamado na empresa porque disseram que, sabe, estão mandando todo mundo embora? Será que eu sou o próximo? Aprenda a saber quem você é. Ele vive em você. Aprenda que você está no controle dele. E ainda que aparentemente algo supostamente aos teus olhos é ruim, mas ao dele, ele sabe que isso iria acontecer. Não pense que é castigo. Entenda, Deus está trabalhando na minha vida. Eu sempre gosto de comparar isso com uma mulher vai pintar o cabelo. Vai fazer, sei lá, alguma química no cabelo. Ela entra no salão daquilo que você está acostumado. Você que é marido fala, está acostumado, entrou, né? Você está vendo ali todo dia. Aí de repente ela pede para você ir buscá-la meio-dia, porque ela achava que 11h30 ela já tinha terminado. Mas atrasou, e aí então quando você chega lá, está no meio do processo. Cuidado para não se assustar. Não é verdade? Talvez dependendo da química, ela está com um monte de papel alumínio no cabelo. Um monte de toquinho. Quando você olha e fala, meu Deus, deparei com a medusa. Tem um ditado que diz que para ficar bonito tem que ficar feio primeiro, né? Quem olha para isso aqui, amado, do jeito que está, fala, meu Deus, aonde isso vai parar? É quebra daqui, emenda dali, sabe? Hoje a gente resolveu trocar algumas telhas aqui, né? Fazer algumas modificações. Aí tem horas, quebra uma coisa, quebra outra, você fala, meu Deus, por que eu fui mexer? Precisa mexer. O que está acontecendo com você é Deus mexendo na tua vida. Pastor, mas por que Ele está fazendo isso? Tem dois aspectos para que Ele faz isso. O primeiro, é porque Ele está querendo te ensinar que agora você deve agir de uma forma diferente, não como se agiu até agora.
Talvez até aqui você usou de justiça própria. Você achou que você tinha ou que você fazia porque era a força do teu braço. E talvez você até ajudou muitas pessoas, até aconselhou muitas pessoas, até deu algo para muitas pessoas. Mas o Senhor te disse assim: entenda que essas pessoas não dependem de você. Porque o dia que você não tiver mais, as pessoas vão continuar sobrevivendo da mesma forma. Às vezes, sabe, irmãos, a gente fala assim: olha, se eu sair da minha casa, a minha família vai de água abaixo, porque ninguém trabalha, porque ninguém faz nada, porque são pessoas que estão dependendo de mim. Deixa eu dizer uma coisa: ensine as pessoas a depender de Deus, como você é dependente dele. Às vezes existe coisas que acontecem conosco que Deus permite, não é porque Ele está te castigando, Ele está dizendo: para de agir com a tua força, entra no meu descanso. E entrar no descanso é confiar nele. Quando eu falo entrar no descanso, não estou dizendo para você parar de trabalhar. Tem pessoas que acham que descanso é parar de trabalhar, é ficar de férias, não é isso. Tem pessoas que no descanso trabalham muito, mas ele não precisa ficar se matando, porque ele confia que o Senhor, dia a dia, assim como o sol nasce, como o sol brilha, o Senhor vai estar atuando na tua vida. Sabe, irmãos, Ele vive, Ele está vivo. Eu quero que você feche os teus olhos nesta hora.